Bom dia. Olá, bom dia, André. O que você acha do acordo de cessar-fogo, então? Os israelenses estão radiantes. Não via meus vizinhos tão felizes há 2 anos. O que o mundo falou sobre nós nesse tempo? Só queríamos trazer os reféns de volta e encerrar a guerra, garantindo que o Hamas não pudesse capturá-los novamente. Todos estão animados com a volta dos reféns esta semana, mas não sabemos em que estado estarão ao retornarem. Alon Ohel deve voltar parcialmente cego por causa de ferimentos de estilhaços não tratados desde seu sequestro em 7 de outubro. Todos nós vimos o vídeo de Eviatar David reduzido a um esqueleto, forçado a cavar sua própria cova para um vídeo de propaganda do Hamas. Há um alívio claro por finalmente voltarem para casa. Apesar das dúvidas sobre o futuro, todos comemoram o retorno dos reféns após 2 anos de sofrimento. O que você acha de ter sido preciso o presidente dos Estados Unidos da América para conseguir colocar esse acordo em prática? Por que Israel não poderia simplesmente ter feito isso sozinho? Porque o presidente dos Estados Unidos da América envolveu Catar e Turquia, patrocinadores do Hamas, nas negociações para pressionar o grupo a liberar os reféns. Após 2 anos apoiando o Hamas no conflito, eles ajudaram a intermediar o acordo. O Hamas estava encurralado sob enorme pressão militar israelense, temendo a conquista total da faixa de Gaza. Os líderes do Hamas foram mortos por Israel, mas a pressão militar não foi a única. Isso criou uma oportunidade para a diplomacia que o presidente dos Estados Unidos trouxe. E reparem na genialidade do plano de Trump, né? E é importante que a gente se detenha nisso. Ele separou as negociações de resgate dos reféns da questão do futuro de Gaza e do dia seguinte. Ele afirmou: vocês não manterão reféns como moeda de troca. Não gosto dos planos antigos que previam manter alguns de vocês para negociar sua sobrevivência na fase 3 da guerra. Todos os reféns saem primeiro. Depois negociamos o que realmente importa para o dia seguinte: o desarmamento do Hamas, a desmilitarização de Gaza e a desradicalização, pré-requisitos para uma paz duradoura. Você mesmo falou sobre o que os reféns israelenses passaram nas mãos do Hamas. Ouvimos de Hugo Bachega, nosso correspondente, há poucos momentos, que houve cenas de destruição realmente generalizada em Gaza e que muitas pessoas não têm casas para onde voltar. E então, quando você olha para o que aconteceu na cidade de Gaza com a Organização das Nações Unidas, o chefe da Organização das Nações Unidas descrevendo isso como um desastre causado pelo homem, um fracasso da humanidade, vimos todas aquelas imagens de mulheres e crianças desnutridas e morrendo. Isso te deixou envergonhado? A destruição em Gaza é resultado do regime terrorista do Hamas ter declarado guerra há 2 anos e travado essa guerra a partir de um campo de batalha urbano que eles armaram com armadilhas até o último detalhe. Acho que muitos não compreendem a guerra iniciada pelo Hamas em 7 de outubro, lutando a partir de uma rede de 500 quilômetros de túneis sob casas, escolas, mesquitas e hospitais, quando impediu civis de escaparem, quando sequestrou ajuda humanitária, quando literalmente operou um centro de servidores sob a sede principal da Organização das Nações Unidas dentro da cidade de Gaza. Essa destruição é um lembrete de que o regime do Hamas nunca mais deve ser autorizado a usar a faixa de Gaza como uma plataforma de lançamento, literalmente uma plataforma de lançamento para invasão e ataques de foguetes contra Israel no futuro. Ver cenas de destruição em Gaza não me traz alegria. Nunca quisemos essa guerra, nem que ela começasse. Mas o Hamas levou Israel a uma guerra urbana, militarizando todo o cenário de Gaza, onde soldados relataram que, ao entrar em casas, buscavam entradas de túneis nos quartos das crianças. O regime do Hamas deve ser removido e desmilitarizado, impedindo o uso da cidade de Gaza para lançar mísseis ou invadir Israel. As estimadas 70 mil pessoas que morreram na guerra de Gaza, na maioria delas civis, você considera isso apenas como dano colateral, então? Bem, ninguém teria morrido se Gaza não tivesse iniciado uma guerra em 7 de outubro de 2023, quando 3 mil terroristas invadiram, queimaram famílias israelenses vivas em suas casas, perpetraram atos bárbaros de violência sexual e fugiram com 251 reféns para túneis sob hospitais em Gaza. Toda morte de civil é uma tragédia e poderia ser evitada se o Hamas não tivesse iniciado a guerra. Tudo teria sido evitado se o Hamas libertasse os reféns e renunciasse ao poder no início da guerra. Após o massacre de 7 de outubro, o Hamas ameaçou repetir o ataque e afirmou com orgulho a Al Jazeera:
Estamos orgulhosos de sacrificar nossos mártires. O Hamas usou uma estratégia deliberada de escudo e sacrifício humano em Gaza, disposto a causar destruição ao povo local apenas para prejudicar Israel. E esse culto jihadista da morte que governa Gaza, que ainda governa metade de Gaza e que, aliás, você não mencionou em seu relatório, está realizando execuções públicas de dissidentes e opositores nas ruas de Gaza hoje, não pode ser permitido governar Gaza no dia seguinte a esta guerra ou haverá uma próxima guerra em Gaza. Esperamos que esta tenha sido a última guerra em Gaza, pois já foi horrível o bastante. Obrigado. Você... Comentei como você achou que o cessar-fogo estava sendo mantido até agora. O que você acha sobre o longo prazo, então? Porque o plano de 20 pontos de Donald Trump foi geralmente visto como a criação de um Estado palestino com o qual você obviamente não concorda. No curto prazo, devemos retirar todos os reféns e corpos. E as famílias dos reféns temem que o Hamas tente manter alguns desses corpos como moeda de troca para negociações futuras. Segundo o plano de Trump, ainda há muitos passos antes de debatermos uma solução definitiva para o conflito israelo-palestino. A primeira coisa é que o Hamas precisa ser desarmado. O Hamas afirmou à Sky News que só entregará suas armas a um exército palestino que integre e lidere. O plano prevê que o Hamas deixe o controle da faixa de Gaza. Hoje, o Hamas faz execuções públicas em Gaza para assustar dissidentes e opositores. O plano prevê a desmilitarização do Hamas, mas o grupo nunca aceitou essas condições. O plano começa dizendo que Gaza precisa ser desradicalizada. A ideologia jihadista levou a maioria a apoiar o Hamas na guerra, queimando famílias israelenses em suas casas em 7 de outubro. Ok, bem, você tem... Já deixar esse ponto claro. O que estou perguntando é o que você acha que deveria acontecer no futuro, uma solução de 2 estados? O que você gostaria de ver? Tony Blair administrando um governo provisório em Gaza, que foi outra sugestão. Quero ver paz entre Israel e os vizinhos palestinos. E eu concordo com o plano de Trump que, para isso acontecer, o Hamas precisa ser desarmado, Gaza precisa ser desmilitarizada, a população precisa ser desradicalizada. Precisamos reconstruir Gaza, motivando as pessoas a criarem uma nova cidade, não apenas restaurá-la como base de ataques contra Israel, como ocorreu após conflitos anteriores. Mesmo se superarmos esses sérios obstáculos, nada está garantido. O Hamas rejeita isso. Acredito que existam muitas oportunidades para o que a paz pode ser. Soluções de 2, 3 ou 5 estados não trarão paz se o Hamas seguir armado, Gaza permanecer militarizada e a ideologia jihadista do 7 de outubro ainda dominar Gaza. Então, o plano de Trump precisa ser implementado completamente agora, aplicado em sua totalidade, passo a passo, ou essa crise não vai acabar e haverá uma próxima guerra. Não queremos guerra. Por isso, o plano de paz de Trump deve ser aplicado. Então, se você concorda com o plano de Trump, isso significa que você também concorda com o estabelecimento de um Estado palestino reconhecido. O plano de Trump não prevê explicitamente um Estado palestino. Podemos discutir por que israelenses consideram um Estado palestino um desastre, se quiser abordar isso na entrevista. De qualquer forma, esse é o fim de um processo muito longo que exige coisas que o Hamas está rejeitando no momento. O Hamas está rejeitando os princípios do desarmamento e da desmilitarização. Rejeita o princípio da desradicalização, tornando inútil qualquer discussão sobre soluções de longo prazo. É hipotético se ainda lidamos com metade de Gaza sob controle de um exército terrorista jihadista que visa destruir Israel e se sente justificado pela decisão de guerrear. Então, eu acho que se transformarmos totalmente a situação, desradicalizando a população, para que eles realmente queiram a paz com Israel e não a guerra com Israel. Se o Hamas for desarmado e Gaza desmilitarizada, a paz pode ser ilimitada. Porém, nada disso vai ocorrer. E o horizonte de longo prazo não é relevante se, no curto prazo, o Hamas continuar em posse de seus túneis e foguetes e se sentir justificado por sua decisão de ir à guerra em 7 de outubro e lutar de dentro e debaixo de áreas civis em Gaza. Isso é fundamental para qualquer futuro acordo de paz. Obrigado por estar conosco. Esse é o ex-porta-voz do governo israelense, Eylon Levy.